Shalom, shalom, chegamos no novo livro, o livro de Jó. Eita Jesus, que esse livro é punk, né? Mas ele também mostra sobre a fidelidade, sobre a fé de Jó em Deus, sobre ele não desistir, não abrir mão de Deus. Então, assim, são alguns capítulos que a gente vai estar estudando isso, vendo aqui no dia a dia como foi que Jó enfrentou essa situação, como foi que ele venceu essa situação diretamente com o inimigo, né? Porque o inimigo ali afrontava e tirou as coisas terrenas de Jó, mas não conseguiu tirar o que Jó tinha de melhor, que era a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o relacionamento que Jó tinha com Deus, a fé que Jó tinha em Deus. Então a gente vai aprender um pouco sobre Jó, né? Sobre a situação que ele teve, como ele lidou com essa situação e o que eu e você precisamos fazer também em momentos como esse. Antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente orar. Vamos lá? Abaixe sua cabeça, coloque a mão no coração, feche seus olhos. Querido, amado Espírito Santo, estamos aqui. Este livro para a gente é muito chocante, surpreendente. Te pedimos ajuda. Em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, abre agora a nossa mente. Fica à vontade, Santo Espírito. Nós queremos ouvir somente a tua voz. Repreendemos a voz do maligno e a nossa própria voz. Nós queremos, Senhor, te ouvir e te obedecer. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Revela, Senhor, a tua palavra, ensina-nos, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus, Pai, que seja feita a tua vontade, que possamos aprender mais de ti, que possamos ser um contigo, que possamos ter uma recâmara aqui dentro da nossa alma, aqui dentro de nós, somente para ti. Santo Espírito, só o Senhor pode habitar. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento e revelação do alto, discernimento espiritual, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a gente sabe, né? Jó é um dos nomes mais conhecidos de toda a Bíblia. Muita gente conhece porque a história dele, por tudo que ele suportou, né? Por tudo que ele passou, tudo que o diabo fez ali, tentou contra ele. A gente conhece um pouco dessa história, né? Como se Deus estivesse lá no céu fazendo uma reunião administrativa com os anjos, e aí chegou o anjo caído e Deus percebeu que ele estava ali e perguntou: de onde você vem, o que você quer? E ele disse, né, que eu estava passeando ali pela terra, vi teu servo Jó. E aí ele falou: nossa, você viu como é que Jó... Ele falou: estava passando pela terra. Aí Deus: você viu meu servo Jó? Como ele é? Claro, ele tem tudo. E aí Satanás falou como se Deus tivesse comprado a fidelidade de Jó, né? E aí Deus falou: não, tudo bem, ok, eu permito, pode ir lá, pode tocar. E aí o diabo veio e tocou primeiro onde? Nas finanças. A gente vai ler isso aqui, eu tô fazendo um resumão porque a gente conhece essa história e eu tô tentando só te lembrar um pouco dela. Tocou primeiro nas finanças, e aí foi tirando cada coisa importante para ele aqui na terra. E é esse o lugar, né? Ele tirou cada coisa importante para Jó aqui na terra, mas ele não conseguiu tirar a comunhão que ele tinha com Deus, a fidelidade, a fé que ele tinha com Deus. Porque ele chega a declarar no livro que ainda que tire a vida dele, a esperança dele está em quando ele morrer, ele vai encontrar o Senhor. E essa precisa ser a minha e a sua esperança. Mas vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Então a gente está vendo aqui um pouquinho da história de Jó, e como ele era um magnata, né? Um magnata ali ainda não era da indústria, mas era da agricultura, das coisas, né? Ele tinha uma família linda, feliz, ele tinha ovelhas, ele era um magnata que era o cara do Oriente. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada. E ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então, olha só o que ele levou os filhos a fazerem, né? Era como se fosse um culto no lar, mas de purificação, né? Ali de repente confessar pecados, de se arrepender, de estar junto com Deus. Então ele levava os filhos também a uma prática espiritual. Era muito importante para ele, e essa é a parte mais importante para Jó, a área espiritual, e precisa ser prioridade na minha e na sua vida também. Vamos aqui, versículo 6.
Aqui a gente vê uma introdução da história de Jó, e aqui a gente já vai ver quando ele vem a primeira provação. Ó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Homem retado, desaforado. É um anjo de luz, não é anjo caído não, Satanás. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. E aí Deus diz, todo orgulhoso, todo feliz, todo contente. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Minha gente, agora imagina aqui o lance, né? Muita gente na terra e Deus fala de Jó. Imagine Deus falando de você. Com 7 bilhões de pessoas na terra, tanta gente, Deus vai falar de você. Pois é. Imagine como era Jó para Deus, né? O orgulho que Deus tinha, assim, da vida de Jó, da integridade, do relacionamento, sabe? A recâmara que Jó tinha dentro da sua alma, sabe? Um lugar que só Deus podia entrar. Pois é, imagina. E aí Deus vem falar de Jó. Aí, versículo 9, o desaforado do Satanás fala assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Então, Satanás desaforado vem dizer para Deus, colocar um desafio no coitado da vida de Jó. Mas deixa eu te falar, o que Satanás fala que é verdade. Deus, ele nos blinda, ele nos cerca. O Salmo 91 diz que ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. E lá na cruz, Jesus venceu Satanás e o sangue dele derramado te blinda e te protege de todo o mal. Então, quando Satanás vier com essa ladainha dizer, sou protegida mesmo, sou favorecida mesmo, Deus me ama mesmo, e pronto, e ponto, chega e acabou. Para não ter essa conversa de ele fazer o que ele fez com Jó. Vamos lá, versículo 12. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Imagina que ele saiu como um raio, né? Ele, tive uma oportunidade de pegar um único homem íntegro da terra e ele vai cair. E esse era o plano satânico dele, né? Fazer Jó cair, é tentar tocar em tudo mesmo, mas não podia tocar nele. E ele tem um plano satânico contra a sua vida. E ele trabalha dia e noite para fazer esse negócio. Então, cuidado, fica um alerta aí, viu? Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Sabeus deve ser um povo lá, né, inimigo. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Bom, uma coisa aqui, a gente sabe que Deus permitiu que Satanás fizesse, mas olha como a gente vê as coisas erradas, né? A gente culpa Deus por tudo, e às vezes a gente culpa Satanás por tudo, mas muitas das vezes as coisas que acontecem com a gente foi a gente mesmo que causou. Então esse fogo não foi fogo de Deus, não foi Deus que mandou fogo para acabar com tudo de Jó, não. Aí a gente precisa ter esse discernimento. Muitas vezes, coisas que são causadas, a gente fala, o diabo fez isso na minha vida. Não foi o diabo não, minha irmã, foi você mesma. Você mesma quem criou essa situação, quem criou essas oportunidades e fez esse vendaval todo aí. Vamos lá, versículo 17. E aqui muito menos foi o fogo de Deus. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Misericórdia, tanta notícia ruim, né? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete. Eu acho que essa foi a pior notícia, né, de todas. Primeiro o diabo tocou nos bens dele, né? Tentou tirar tudo, ele era um magnata, agora já não vai ser mais um magnata. Mas a pior notícia, com certeza, foram esses dos filhos. Vamos lá. Cadê? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã, eu não teria uma reação dessa. Eu tenho certeza que você também não teria, não. O cara perdeu todos os bens dele. Acabou aqui, vamos terminar só aqui. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Então a gente vê que o capítulo 1, ele termina dizendo que Jó não pecou, que ele não culpou a Deus em coisa nenhuma. Enquanto gente diz que foi fogo de Deus que veio para acabar com tudo, não foi. E ele nem acreditou nisso, e os 10 filhos dele morreram, e ele simplesmente rasgou as roupas, se humilhou ali, ele estava triste, mas ele caiu em adoração, adorando a Deus, louvando a Deus. Tenho certeza que você não teria esse tipo de reação, e eu também não. Então, glória a Deus pela vida de Jó. A gente vai ter que aprender a ser assim, sim, para engrandecer o nome de Deus em tudo, né? Para louvar o nome de Deus, para honrar o nome de Deus, para termos de fato uma intimidade, sabe, algo real com o Senhor. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor. E adorar o Senhor é lembrar de tudo que Ele nos deu. E foi isso que Jó fez. Então, adorar ao Senhor é a gente dizer: Senhor, Tu és o dono de tudo, Tu criaste o céu e a terra, Tu que fizeste, eu quero Te adorar porque Tu és um Deus poderoso, santo. E aí começa a falar as coisas de Deus. E foi isso que Jó fez, e é isso que a gente precisa aprender a fazer: a adorar o Senhor, seja a circunstância boa ou não. Os dias ruins vêm e a gente precisa provar nos dias ruins que nós somos do Senhor. Amém?